Ouviremos agora, em representação do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, Dr. Fernando Martinho. Bom, eu sou um sujeito um pouco estranho sempre, para as pessoas que não me conhecem. Sou professor, ou fui professor, estou aposentado, e, enfim, os professores têm o costume de falar, muitas vezes em papel. E eu escrevi um papel, mas geralmente acho sempre que a minha prosa é muito rígida, não é? E estou convencido que talvez me desenvencilhe mais facilmente falando de improviso, entre aspas. Bom, naturalmente quero, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da mesa, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, o ilustre premiado e meu amigo Fernando Guimarães e o José Manuel Mendes. Dispenso-me dos doutores, porque é mais fácil também em termos discursivos. Não sei se estão a ouvir bem. Bom, eu realmente escrevi um texto e não foi fácil para mim escrever o texto porque aqui há a questão de 2 meses, 3 meses, independentemente da resolução do júri, fiz uma recensão larga para a revista Colóquio Letras. E aí penso ter dito o essencial sobre este livro, não é assim? Mas vamos então ao que interessa. A poesia portuguesa é, desde os primórdios, realmente o género mais importante da nossa literatura. Sobre isso não há qualquer espécie de dúvida. E o século XX, quando nós pensamos o que são os séculos de ouro da literatura portuguesa, da poesia portuguesa, é considerado por muitos críticos um dos séculos de ouro da nossa literatura, da nossa poesia. E a figura de Fernando Guimarães, nesse contexto, representa um papel extremamente importante. Eu vou tentar dizer as razões por que isso acontece, naturalmente também referindo-me ao livro que está em questão, que é o livro premiado. A poesia portuguesa, em meados do século XX, é um pouco difícil para mim e para as pessoas mais velhas dizer século passado, porque toda a vida foi o nosso século, e estávamos habituados a referir-nos ao século XIX como o século passado. Isso é que era o século passado. Mas o século XX, para mim, o século passado é um pouco estranho, mas de vez em quando tem que se utilizar a expressão, porque a língua portuguesa é um pouco avessa a que a gente repita as expressões, mas nós não temos grande gosto. Os ingleses não têm problemas nenhuns com isso, repetem as vezes que for necessário o século XX, não é assim? Mas nós gostamos de mudar 900, essas coisas assim. Bom, ora, muito bem. Dá-se efetivamente uma mudança na segunda metade do século XX, ou seja, naquela transição que vai do imediato pós-guerra, digamos, 1948-49, para o princípio dos anos 50. Este período dos anos 50 é um período muito complexo sob o ponto de vista poético, não é? Nós estamos perante um regime autoritário em Portugal, um regime autocrático, o regime de Salazar, digamos, e não é fácil a literatura lidar com estes poderes. Nunca foi fácil. Mas há sempre formas, precisamente, de fugir, ou não, fugir não será o termo exato, de realmente lidar com essas situações difíceis. E uma das coisas que os poetas da época vão fazer é realizar pequenas revistas, e essas revistas tinham uma obrigação para seguirem a lei, tinham que se apresentar como revistas periódicas, o que obrigava a que fossem submetidas ao exame prévio da censura e a que pagassem, digamos, uma importância sob o ponto de vista administrativo. Ora, os poetas da época resolveram a questão de uma forma muito simples. Resolveram a questão chamando-lhe antologias, cadernos, folhas de poesia, e sempre com a indicação de que se tratava de uma publicação não periódica. Ora, o Fernando Guimarães aparece no início, precisamente, da década de 50, ligado a uma revista que tem um nome grego, como aliás era muito típico da época, não é assim? Que se chama Eros, não é assim? E estas revistas dos anos 50 são muito interessantes porque representam uma espécie de sedimentação da nossa tradição moderna. O padre Manuel Antunes, que era um grande senhor da cultura portuguesa, não é?
e que por acaso eu não tive a honra de ter como professor na Faculdade de Letras, porque é de uma coisa que se chamava a Antiga Reforma, não é? Anterior àquela reforma em que ele passou a ensinar na Faculdade de Letras. Tem um ensaio publicado na Revista Bruteia, na Revista dos Jesuítas, em que precisamente fala da persistência do modernismo. Ou seja, segundo a opinião dele, o modernismo não é uma coisa que se localize naquilo que a gente habitualmente designa e os manuais escolares fazem, não se situa no princípio do século XX, no princípio do primeiro modernismo do Pessoa e dos companheiros do Orfeu. O modernismo é uma tradição que se prolonga no tempo e que chega, efetivamente, aos anos 50, porque as revistas realmente denotam essa problemática, não é assim? A persistência dessa tradição e, em minha opinião, essa tradição vai prolongar-se até ao fim dos anos 60. A partir dessa altura, já não há aquilo que o Octávio Paz chamou uma tradição de ruptura, isto é, uma sucessão de gerações que estão em ruptura umas com as outras, não é assim? E entraríamos naquilo que alguns críticos têm chamado a pós-modernidade. Ora, o perfil do Fernando Guimarães, quando aparece como poeta em 1956, mas antes disso ele aparece na revista Eros, não é assim? E nessa revista aparece já sob uma dupla faceta. Não é um poeta que se limite simplesmente, digamos, a poetar, a escrever poemas, não é assim? E escrever poemas, a poesia vem de um verbo grego que se chama poien, que significa fabricar, fazer, não é assim? Não se limita a isso, faz ao mesmo tempo que isso uma reflexão sobre a poesia. Isto vai ser um dos traços dos grandes poetas modernos. Se nós pensarmos em termos internacionais, um poeta como o anglo-americano, visto que é difícil explicar, decidir se ele é inglês, se ele é americano, o T.S. Eliot, não é assim? A par de um grande inovador sob o ponto de vista como poeta, foi um grande senhor da crítica e escreve um ensaio em 1919 que se chama A Tradição e o Talento Individual. Nesse ensaio, o T.S. Eliot defende uma ideia muito interessante, que é a ideia de que existe uma tradição, isto é, o conceito de tradição não é incompatível com o conceito de inovação. Ou seja, é possível realmente, digamos, um poeta continuar uma tradição viva, não uma tradição passadista, uma tradição morta, mas sim, e ao mesmo tempo ser inovador. Ora, esta consciência de que o poeta é um elo de uma cadeia, mas que traz uma diferença, traz um elemento diferente daquilo que se passou, é precisamente o que acontece na poesia de Fernando Guimarães. Ele começa a publicar em 1956, não é assim? E daí para cá, não é assim? Não deixou de acompanhar o seu trabalho criativo, chamemos-lhe assim, não é? Um trabalho da imaginação literária, que é o de escrever poesia, não é assim? Com uma reflexão sobre a poesia. E o edifício que ele em ambos os lados vai edificar, não é assim? É um edifício que corresponde àquela ideia que alguns autores defendem de que a literatura é da ordem do monumento, não é da ordem do documento. Ou seja, há pessoas para quem a literatura é simplesmente uma coisa que marca uma época, não é? Isto é, leem os maias, em vez de lerem os maias pelo prazer que dá ler a prosa dessa de Queiroz, leem os maias como uma espécie de retrato da sociedade daquele período. Isto não é que venha de grande mal ao mundo de se fazer assim, mas é tratar a literatura como um documento. Ora, precisamente, a perspectiva de Fernando Guimarães vai ser no sentido de tratar a poesia como da ordem do monumento, ou seja, de uma coisa que vale por si mesmo, independentemente das circunstâncias em que é produzida. O que não significa de maneira nenhuma que ele não reflita, digamos, o espírito de uma época. E a época em que ele surge é uma época particularmente difícil da história humana. É a época do pós-guerra, em que a Europa está desmantelada, está destruída, não é assim? E nessa altura surge uma filosofia, que é o existencialismo, com figuras como Heidegger, como Sartre, como Camus, todos autores que a geração de Fernando Guimarães leu com muita atenção, não é assim? E que fornecem precisamente um substrato, digamos, ideológico à atitude que vai ser a deles, que é a da responsabilidade humana.
Isto é, o poeta, digamos, há uma responsabilidade individual. Há um poema muito interessante de um contemporâneo do Fernando Guimarães. Eu peço desculpa ao Fernando Guimarães e peço também desculpa à ilustre assistência, que eu tenho a mania de comparar as coisas, não é? E as figuras, porque para mim estas coisas não existem de uma forma isolada, não é? Há um contemporâneo do Fernando Guimarães, e que ele estimava muito, e que eu também estimava muito, que já faleceu, que é o António Ramos Rosa, que tem um poema muito interessante que fala desta ideia. Os neorrealistas, qual era o traço dos neorrealistas? Era a ideia da construção de uma sociedade futura, não é? De uma sociedade em que seriam abolidas as contradições sociais, não é? E a ideia do poeta era precisamente preparar esse futuro, digamos assim, os famosos amanhãs que cantam. E o António Ramos Rosa tem um poema em que diz o seguinte: não posso adiar o amor para outro século. Ou seja, quer dizer, isto é, o poeta tem uma responsabilidade perante a história, que não é naturalmente, ele está também interessado em edificar uma sociedade melhor, obviamente, isso faz parte da índole de todos nós, não é assim? Edificarmos uma sociedade mais perfeita, mas está ao mesmo tempo, precisamente, interessado em cumprir o seu próprio destino, não é assim? E, portanto, ele não pode adiar o amor, isto é, não venham com tretas de que eu agora adio a minha vida, neste momento, o meu amor, não é assim? É em nome de um futuro que eu não sei muito bem o que é que vai ser. Ou seja, não se nega o futuro, mas não se abdica precisamente de si próprio. Ora, esta ideia tem bastante a ver com o livro que hoje aqui nos reúne. Dá sempre a impressão, quando eu começo a falar, e os meus alunos às vezes também se queixavam talvez um bocado, eu não sei do que é que eles se queixavam, não é? Não sei, é natural que se queixassem de alguma coisa, não é? Embora eu quando os encontro faço sempre uma pergunta: sei lá, eu tratei-o bem? Sempre com medo de lhe ter dado uma má nota, não é? E uma vez até houve uma rapariga que me disse: o senhor chumbou-me, mas acho que fez muito bem em chumbar-me. De modo que também pode acontecer isto. Bom, mas eu estava, onde é que eu estava? Isto é para testar a assistência, não é? Isto é um truque. Onde é que eu estava? Estava onde? Entre o neorrealismo e a pressão de realizarmos hoje a nossa responsabilidade. Sim, a nossa responsabilidade no Ramos Rosa, não é? No Ramos Rosa, não, mas isto tem a ver com o nosso livro. Digamos, é impossível considerar um livro do Fernando Guimarães, é impossível considerar esse livro desligando da totalidade da sua obra. Ou seja, há uma coerência nesse edifício. Quando eu falo na ideia de monumento, é também para salientar precisamente a circunstância de haver uma obra global da qual o livro que nós estamos a falar faz parte. Ele não está dissociado dessa obra. Não está dissociado dessa obra e não está dissociado também dos seus ensaios, não é assim? Porque ele, digamos, é um poeta permanentemente em reflexão. A poesia dele é uma poesia reflexiva. Este chavão, a gente, ao fim e ao cabo, nós os críticos, gostamos muito de gavetas, não é? E de palavras que nos ajudam, que são uma espécie de muletas, não é? Reflexivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma poesia que pensa. É uma poesia que pensa. É uma poesia que não abdica do pensamento, que não abdica da dimensão do humano, que é o inteligível. E a tal revista que ele dirigiu, digamos assim, nos anos 50, e que foi uma revista muito importante, num período dilatado, desde 51 até 58, quem não está enganado nas datas, tinha uma legenda do Platão que dizia: do sensível ao inteligível. Precisamente esta legenda do Platão pode parecer que é uma espécie de afastamento do mundo, não é? Mas não é, porque isto agora vamos dar ao nosso livro, que é um livro que diz os caminhos habitados. Que caminhos habitados são estes? Isto remete para uma concepção do homem como habitante. O homem é um habitante, habita. Não é assim? E um poeta que o Fernando Guimarães muito estima e que foi uma presença muito forte na poesia dos anos 50, através da tradução do professor Paulo Quintela, o Hölderlin, o poeta alemão, um poeta entre o classicismo e o romantismo, tem 2 versos muito citados, que aliás mereceram um estudo magnífico do Heidegger, não é assim? Poeticamente, o homem habita esta terra. Digamos, esta legenda
esta legenda do Hölderlin podia ser colocada à entrada da obra poética do Fernando Guimarães. Digamos, o homem é um habitante. O que é que isto significa? Significa muita coisa, não é? Digamos, o segundo livro dele chama-se Os Habitantes do Amor. Os Habitantes do Amor. O que é que significa habitar a terra? Habitar a terra é uma palavra, habitar é uma palavra que eu depois reparei, depois de ler este livro, porque uma das vantagens da gente ler um livro e de ler um livro e tentar lê-lo mais profundamente, são as coisas que nós aprendemos. Uma das coisas que eu reparei é que este verbo habitar é um verbo frequentíssimo na linguagem bíblica. A gente vai aos textos bíblicos e encontra frequentemente o conceito de habitar. E porquê é que a Bíblia utiliza tanto este termo habitar? Este termo habitar, digamos, dá muitas dimensões do humano. Dá uma dimensão da nossa condição perecível, da nossa condição mortal, de estarmos de passagem, não é? De sermos passageiros, de sermos estrangeiros, de sermos exilados, todas essas coisas que nós podemos encontrar precisamente no texto bíblico, não é assim? E há na poesia do Fernando Guimarães, é interessante que um dos críticos que falou recentemente deste livro fez uma espécie de leitura religiosa do livro, e eu tenho uma certa dificuldade em seguir esta leitura, porque a sacralidade que há no livro de Fernando Guimarães não é uma sacralidade confessional, digamos assim, é uma espécie de sacralidade laica. Mas essa herança bíblica está lá. Ou seja, um escritor escreve, ele não escreve sozinho, ele escreve com toda uma literatura atrás de si, não é assim? Mas marca a sua diferença, tem um seu selo, não é? No centro deste livro está a casa. E o que é a casa? A casa, bom, aliás, este livro não tem apenas um poeta, tem os seres com os quais eles se relacionam. Aliás, o pronome pessoal dominante neste livro é o pronome nós. Está aqui uma pessoa, não é assim, entre a nossa assistência, que participa desse nós, naturalmente, que é a doutora Maria de Lourdes, não é? Mas este livro é um livro da intimidade, da intimidade da casa, mas essa casa não está isolada do mundo. Ou seja, este homem não está fechado em casa a ouvir música, a contemplar quadros, a ler livros, a refletir sobre a existência. Este homem, ao mesmo tempo, tem uma consciência aguda do mundo que o rodeia. Ouve o mar lá ao fundo, vê as árvores lá fora, faz uma reflexão sobre as raízes, ou seja, este refugiar-se a gente num espaço que é a casa, vocês não vêem bem aqui, eu faço um ritual na aula, desculpem lá, eu acabo de dizer lá de pessoas, não é? E realmente, às vezes, sempre um bocadinho, não é? A luz do caminho, isto parece que não é a luz do passo. Não, caminhos não. Mas não estou, não quer dizer. De modo que, realmente, quer dizer, a casa é um lugar do conhecimento, é um lugar de reflexão, mas não significa o apagamento do mundo. E o mundo está lá fora, e tudo isso faz parte, onde não existe uma marca do homem, existe a habitação. O que não existe, o que não deve existir, dizia há pouco tempo o padre José Clementina, não sabia que estou talvez a ser um pouco confessional, mas não é a minha vista, não é essa. Mas dizia o José Clementina, não sei que é o leitor, que é o leitor dos nacionais, no Expresso, não é? Que é um muito inteligente, digamos, um bom poeta, fazia uma distinção entre o uso e a posse. Ou seja, ele tinha a ideia que, ao fim e ao cabo, nós devemos, o mínimo possível, possuir as coisas. Usar as coisas. Isto é, a consciência da nossa mortalidade e da nossa passagem pela Terra não deve ser no sentido da propriedade, não deve ser no sentido do ter, mas no sentido do ser. Não é? E o Heidegger, tal filósofo, que Fernando Guimarães muito bem, dizia que a língua é a casa do ser. Portanto, isto é, todo este edifício que eu queria é em três partes. E é muito interessante a gente ver a progressão que ele segue no livro. Ele tem primeiro um conjunto de 10, uma sequência de 10 poemas, num verso longo, que é um verso que ele utiliza muito desde o princípio, e que não é muito comum na poesia portuguesa,
É um verso que é muito utilizado como versículo bíblico, não é? Aquela extensão do versículo bíblico, não é assim? Que se chama a criação. E esta palavra, a criação, tem muito que se lhe diga, não é? Quer dizer, não é simplesmente a gente lê aquilo e está-se a falar da criação do Gênesis, não é? Está-se a falar do Adão e da Eva, não é? Ou seja, do Fernando Guimarães e da Maria Núñez, é que seja também. Não é? Da idade, dos anos, do conhecimento, todos esses problemas, não é assim? Mas esta criação não tem uma leitura unívoca. Esta criação tem naturalmente também a ver com o próprio livro sacro. E a gente nunca se deve esquecer, quando está a ler um poeta, não é assim, que ao fim e ao cabo, ao mesmo tempo que ele está a falar dos nossos problemas, dos seus problemas, dos problemas dos homens, está a fazer uma obra, não é? Está a poiene, está a fabricar, está a fazer. E aquilo vai tudo conduzir a quê? Tudo ao fim e ao cabo redunda num livro. Tudo redunda num livro. Depois tem uma segunda parte que se chama círculo. E então ele vai usar uma forma poética que pode parecer muito estranha no moderno. Ele usa o soneto. Mas que sonetos são estes? O soneto, todos nós sabemos que o soneto tem 14 versos. É uma composição, é uma forma fixa, como se chama, uma forma fixa, e tem essa forma fixa na língua portuguesa, não é assim? Distribui-se em 2 quadras e 2 tercetos. Bom, os sonetos do Fernando de Guimarães cumprem essa norma estatuída do género da forma fixa soneto, não é? Os 14 versos são distribuídos em 2 quadras e 2 tercetos, não é? Mas se nós lermos com atenção aqueles poemas que, de um modo geral, tendem para o decassílabo, mas nem sempre, em alguns casos, aliás, há versos, um dos versos que está repetido lá, o senhor Presidente da Câmara, que está lá embaixo, é um sonetilho com versos muito curtos, não é assim? E muito interessantes, esse poema. Mas, digamos, aqueles sonetos têm por detrás uma tradição que inclui o Camões, que inclui o Bocage, que inclui o Antero, tudo isso, que inclui o Régio, etc., o Pessoa, mas ao fim e ao cabo são poemas muito modernos, na sua maneira de fazer, alguns são uma única frase, não é? Mas esse ciclo, esse círculo, não é? O ciclo é uma imagem da perfeição, não é? E nessa parte há os textos em que ele dialoga com as outras artes. Ora, ao fim e ao cabo, digamos, o Wagner tinha aquela nostalgia com a ópera, da obra total, não é? A obra se obra total. Quer dizer, ao fim e ao cabo, os poetas nunca perderam a ideia de que a arte é só uma, ao fim e ao cabo. As ligações muito íntimas que a gente conhece entre a música e a poesia, desde o princípio, a música inicialmente era habitualmente cantada, como todos nós sabemos, não é assim? E a música tem uma dimensão plástica também, tem uma dimensão plástica que precisamente o diálogo com as artes plásticas, com as artes visuais, é fundamental. E finalmente, na última parte, temos os caminhos, que é como se chama os últimos textos, que voltam a ser num verso longo. Eu ia encerrar, porque talvez já tivesse falado demais e talvez não tivesse dito aquilo que queria dizer. Ia encerrar com um poema, mas tenho que ir ali buscar o meu papelinho para não dar para poder. Peço desculpa de não ter respeitado. Mas também já estou naquela fase da vida em que acho melhor não respeitar as coisas. Bom, e há um poema, não encontrei porque estava na pasta e depois levava mais tempo, mas eu chego lá e até, entretanto, descanso um bocadinho da minha conversa. Bom, este poema é um poema que pode parecer muito insólito, já encontrei. Bom, este poema pode parecer um pouco insólito, porque nós temos a percepção que grande parte da poesia que se faz hoje
é uma poesia feita por poetas urbanos, poetas que habitam a cidade. Isto é, a maior parte dos poetas já estão muito afastados do chamado mundo tradicional, do mundo rural, não é? Há um ou outro, não é assim, que mantém na sua poesia essa ligação. Estou a pensar no António Manuel Pires Cabral, não é assim, que é um poeta que mantém essa ligação, digamos, ao mundo rural, e muito bem, realiza isso muito bem. Mas, de um modo geral, os nossos poetas vivem em cidades, confrontam-se com os problemas que as cidades têm, não é assim, e refletem precisamente essa vivência da cidade. Já não pensam em pastores, já não pensam em arados, já não pensam nessas coisas. Mas os poetas nunca perdem a memória. Por um lado, em algum momento das suas vidas, eles encontraram-se com esse mundo tradicional, com essa espécie de Arcádia, essa Arcádia, que ao fim e ao cabo nós nunca desistimos da nostalgia dessa Arcádia. Embora o ditado diga ed in Arcadia ego. Ou seja, que é a morte que diz isso. A gente julga que na Arcádia, que estamos livres precisamente da nossa condição mortal, mas mesmo na Arcádia a morte está lá e diz estas palavras: eu também estou na Arcádia, não é? Mas a nostalgia da Arcádia é uma coisa que nos persegue. E há um poema lindíssimo que eu acho que resume algumas das coisas que eu estive aqui a dizer, para mostrar que estes poetas, contrariamente ao que muitos podem pensar, não estão virados para si próprios, não é assim? Estão realmente a ter uma consciência aguda do seu lugar no mundo e nunca perdem precisamente a noção daquilo que estão a fazer. E terminava com este poema, que talvez seja a melhor forma de terminar. Os pastores trazem consigo o calor antigo dos rebanhos, a calma com que principiam a atravessar os baldios, o odor próximo da lã. É a si mesmos que falam para que no seu peito o ar entre mais puro. Sempre os seus gestos se confundiram com as estações. Os caminhos são os mesmos. Devagar sobem as colinas e com as suas mãos deixam aí o primeiro desenho da erva. Continuam sozinhos, mas os rebanhos crescem como se fossem a sua idade. Quando o sono chega, as pálpebras nem sempre procuram uma sombra. Por vezes é com atenção que olham o vazio. Muito obrigado.